Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus para todos. Amados, ontem o pastor trouxe uma mensagem maravilhosa, né? Falando sobre Elias, sobre Acabe, Jezabel. E é interessante, querido, que Deus, ele revela a sua palavra para alguém, e quando alguém vai ministrar essa palavra, no caso o pastor estava ministrando ontem, né? Deus ele vai ministrando no nosso coração também, trazendo uma nova revelação, uma nova reflexão. Muito bacana isso. E isso prova que a palavra ela é viva e eficaz, né? Para que ela é viva. Então, enquanto o pastor estava ministrando ali, Deus foi ministrando no meu coração sobre o versículo 21. O que acontece nesse capítulo 18 aqui? Lá no capítulo anterior, Elias tinha profetizado sobre Israel que não choveria em Israel. Então ficou ali 3 anos e meio sem chuva, e ele acabou se escondendo no deserto. Deus levou ele para um deserto, e quando chega um determinado tempo, ele decide sair do deserto e ele vai ao encontro de Acabe. E o capítulo 18, no verso 17, fala desse encontro de Elias com Acabe, que diz assim: E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse: És tu o perturbador de Israel? Acabe está falando isso porque entendia que Elias estava perturbando Israel com uma nova doutrina, com um novo ensinamento. Então ele pergunta: És tu o perturbador de Israel? E Elias responde para ele: Então disse Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Balaim. Elias está aqui afrontando o rei Acabe, porque o rei, através da sua esposa, né, ele permitiu que o povo pecasse, que o povo voltasse para a idolatria. Então ele está dizendo: olha, não sou eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Balaim. Aí ele diz mais, ele diz assim: Agora, pois, manda reunir-se a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem na mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Acabe. Então Elias, ele fez um desafio para Acabe de reunir os profetas, né? Os profetas de Baal, os profetas que serviam a Jezabel e todo o povo de Israel. Acabe faz esse convite e todo o povo, todo Israel, então vai se reunir ali no Monte Carmelo. E quando o povo está no Monte Carmelo, antes que Elias, né, lance ali o desafio dos profetas, porque a ideia ali era fazer um altar e clamar ao Senhor, e o Deus que respondesse com fogo no altar, esse seria o Deus, né, a quem o povo deveria servir. Então, antes que ele fizesse essa proposta, ele vira para o povo, para todo o povo reunido ali, porque o povo está desviado. O povo saiu do Egito para caminhar com o Senhor, mas agora eles estão adorando outros deuses. Eles estão servindo outros deuses. O povo de Deus está idolatrando, está adorando a outro Deus. E Elias então vai afrontar agora esse povo. E ele vai dizer no verso 21, Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Queridos, olha, nós fomos feitos para adorar o Senhor. Nós fomos criados para adorar o Senhor. Deus nos fez para a sua adoração. Só que no caminho, né, depois da queda, nós nos desviamos, nós nos separamos de Deus. Nós vivemos segundo ao nosso bel prazer, segundo a nossa vontade,
né, tomando as nossas direções, tomando os nossos caminhos, e muitos de nós largamos o Senhor de lado. É o que esse povo está fazendo aqui. Então, Elias está fazendo um desafio para eles. Ó, você precisa escolher. Ou você serve a Deus, ou você serve a Baal. Baal são os deuses que os israelitas estavam servindo naquele tempo. Então, Elias está falando, ou você serve, se você entende que Deus é Deus, segue Deus. Se você entende que é Baal, segue a Baal. Só que o povo não fala nada. O povo fica calado, porque o povo ele está dividido entre servir ao Senhor e servir a Baal, entre fazer a vontade de Deus e fazer a vontade do mundo. É isso que tem acontecido até hoje nos nossos dias, porque muitos de nós ainda não entendemos que a nossa essência é Deus, que nós precisamos de Deus, que nós vivemos para Deus, estamos divididos. Nós ainda não tomamos essa decisão. O que Elias quer aqui é que as pessoas tomem uma decisão entre Deus e Baal, que não fique dividido entre um e outro. Ele está falando, ele diz assim, olha, até quando cocheareis, até quando você vai ficar em dúvida qual Deus servir? Amados, olha, inclusive a fé é uma questão de decisão. Tudo na nossa vida carece de decisões. Então, escolher ele tomar um café e um café com leite é uma decisão. Escolher, ir no supermercado A, no supermercado B é uma decisão. Comprar um carro, vestir uma roupa, falar alguma coisa, tudo depende de decisões que nós tomamos. E às vezes nós andamos na presença do Senhor, ou às vezes nós levamos uma vida desse jeito. Nós queremos até servir ao Senhor, mas nós não largamos algumas coisas, algumas atitudes, alguns comportamentos. Nós não tomamos uma decisão definitiva. Olha, agora eu quero servir ao Senhor. Agora eu quero andar na presença do Senhor. Agora eu quero fazer o que agrada ao Senhor. E vou te dizer uma coisa, olha, fazer isso não é fácil. Tomar essa decisão não é fácil. Escolher andar na presença do Senhor é preciso ter determinação. É preciso ter uma convicção daquilo que você quer. Porque para andar com o Senhor, o próprio Senhor Jesus, ele disse, olha, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Para seguir ao Senhor, querido, nós precisamos deixar de lado algumas práticas da nossa vida. Algumas coisas que nós fazíamos, a gente precisa deixar de lado. Isso é seguir ao Senhor. Isso é conversão. Convergir, querido, é sair de uma direção e caminhar na outra direção. Aquela direção que eu estava indo não estava bom para mim. Agora eu vou tomar um novo rumo. Agora eu vou tomar uma direção nova. Eu vou fazer diferente. Conversão é isso. Essa é a decisão que todos nós precisamos tomar. Se você ainda está dividido entre Deus e o mundo, eu te aconselho, sirva ao Senhor. Tome a decisão de andar no caminho do Senhor. Tome a decisão de andar com Jesus. Eu sei que é difícil. Eu experimento isso todos os dias, eu conheço isso, eu tenho experiência nisso, que é difícil, não é fácil, mas é o melhor caminho. Então, se você estiver em dúvidas, assim como o povo estava aqui em Israel, se serve ao Senhor, se serve ao mundo, eu te aconselho a servir a Deus, porque com certeza será a melhor decisão que você vai tomar. Amém? Fica com Deus, Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada no nome de Jesus.